Dulcineia Palácio, sou irmã de Zeca Palácio. Nós viemos de Mimoso, né, Espírito Santo, para cá em 1966. Viemos trabalhar no sítio, aqui no Dendê, depois do Joaquim de Oliveira, sabe onde é, né? Então fomos trabalhar, a gente trabalhou na roça, a adolescência de Zeca todinho foi na roça. Capinando, eu, ele, meu pai, limpando o sítio. Depois de 12 anos, nós viemos para mais pro centro, né? Aí ele já era um rapazinho, trabalhou na padaria lá em Araruama, eu tinha esquecido desse episódio. Trabalhou na padaria lá em Araruama, muito tempo. Depois trabalhou no Chave de Ouro, ainda não das Pedras, onde é o Rei de Economia agora. Eu não sei se você lembra, eu esqueci o nome do mercado, antigo, trabalhou muitos anos lá também. Aí depois ele entrou para a prefeitura, em 1979, e ficou na prefeitura até se aposentar, né? Aí depois da Secretaria de Fazenda, ele foi para a cultura, né, no teatro, e lá ele ficou até terminar, né? Ele se dedicou a vida dele toda no teatro, a vida dele era aquele teatro. Em casa, cuidando da nossa mãe, e aqui era teatro, muito dedicado. Esse era meu irmão, né? muito dedicado, muito carinhoso, muito amigo, muito católico, muito devoto de São João Batista, né? Sempre, todo ano ele fazia peça, né, de São João. Às vezes ele fazia aqui na escadaria da igreja, pedia permissão para Padre Domingos para fazer na escadaria da igreja, e o Padre Domingo pedia para soltar foguetinhos, aqueles negócios todos, né? E sempre foi muito dedicado, muito devoto. Ultimamente ele estava na paróquia São Pedro dos Apóstolos, em Bela das Pedras, mas ele era devoto de São João Batista. Portanto, ele se foi no dia de São João Batista, né? Muito devoto, muito. Meu amigo, a gente compartilhava tudo junto, entendeu? Eu sempre desabafava com ele, meus problemas, ele desabafava comigo. Eu sabia da vida dele toda, né? Os problemas dele, entendeu? A gente era muito amigo. Se eu precisasse de ajuda, Zeca, você pode me ajudar? Posso, me ajudar na mesma hora, sem pensar duas vezes, entendeu? Eu também a mesma coisa. A gente sempre era muito amigo, muito unidos. Não quer dizer que eu não sou unida com o outro, entendeu? Mas com ele era mais, a gente era mais junto, mais ligado, entendeu? Qualquer coisa ele me ligava, eu ligava para ele, a gente era amigo mesmo, parceiro dele, ele era meu parceiro. E, portanto, foi eu que cuidei dele, né? Cuidei dele nos últimos meses dele, eu que cuidei dele até o último instante. Fiquei com ele, juntinho dele. Olá, eu sou o Sérgio Santal, sou ator, sou escritor. Comecei minha carreira de teatro aqui em Itaboraí há 20 anos atrás, em 2003. E o fato curioso dessa questão é que a minha carreira de teatro se deu pelas mãos do Tiago Azevedo e do Zeca Palácio. Eu fiz uma audição para o espetáculo Maria Minhoca, né? O Tiago Azevedo, que hoje em dia é um dos meus melhores amigos, por alguma razão não me quis no espetáculo, e o Zeca bateu o pé e falou que tinha que ser eu, e assim estou. Comecei a fazer a minha carreira aqui na cidade. A partir dessa cidade, aqui em Itaboraí, fomos para outras, né? Tenho grandes memórias com o Zeca Palácio. O Zeca era um excelente piadista, eu não gosto que me conte piada, e o Zeca era a única pessoa que me contava piada, eu morria de rir com ele. Então eu tenho lembranças da gente se divertindo aqui nessa praça, em frente ao teatro. E, claro, o fato que me marcou de fato com ele foi a reta final dele, quando ele estava bem adoecido. Os 2 últimos espetáculos profissionais dele foram comigo, e eu tive a oportunidade que poucos têm de se despedir do Zeca, né? Estávamos em pandemia, não tinha vacina na época, e a irmã dele, a Dulce, pediu que eu ficasse com o Zeca durante o dia para que ela pudesse agir as outras coisas da vida dela. E foi uma troca muito afetuosa, porque eu sentia nesses encontros que ele estava se despedindo de mim e, consequentemente, através da minha pessoa, se despedindo de todo mundo, de toda a classe teatral da cidade. Então eu estive com eles nos últimos dias, nas últimas semanas do Zeca.
né? Hoje eu entendo que eu fui um privilegiado por ter a oportunidade de se despedir de um amigo. Espero que ele esteja bem, que os orixás estejam abençoando ele na nova caminhada dele. E é isso, Zeca. Te amo, estamos com saudade. Eu sou Margarete Borba, sou bibliotecária e eu conheci o Zeca no ano de aproximadamente 97, 98. Então lembrar do Zeca também é lembrar da minha adolescência, que eu fiz parte, né, do grupo Parafernália durante tanto tempo e de várias montagens que o Zeca fez na cidade de Itaboraí, né? Dentre elas, a principal foi Brincadeiras, que ele montou, que eu fui selecionada para esse elenco, os autos, né, de São João, o auto de Natal e vários outros autos que o Zeca montava, juntamente com textos, né, do autor William Mendonça. E o Zeca Palácio, ele deixou um legado assim, para a cidade de Itaboraí, porque era um homem que lutava pelas artes, uma pessoa resistência, que lutava não só pelo teatro, né, mas as artes de uma forma geral, a música, pelos espaços, né? Era um cara que lutava por isso, né? E era um excelente funcionário, que se dedicou e depois, mesmo depois do teatro fechado durante tanto tempo, ele se dedicou à Casa do Artista, que é um espaço que, infelizmente, hoje não existe mais na cidade, mas durante a sua existência era um espaço que oferecia aulas de música, de canto, de teatro, né, propriamente dito, ensinado por ele. E ele tirou, né, vários jovens da rua e a arte como esse movimento transformador, né, na vida de tantas pessoas, que também foi na minha. E falar do Zeca também, mesmo depois, né, dele aposentado, ele também foi desenvolver esse trabalho do teatro na paróquia do São Pedro, aqui em Venda das Pedras, onde ele era e é ainda muito querido, né, desenvolveu todo esse movimento de arte. E também pude acompanhar, né, o finalzinho aí da sua vida, né? Como vocês sabem, o Zeca descobriu que estava com câncer e a doença dele desenvolveu, sim, de uma forma muito rápida. Com 6 meses, ele estava já muito, muito doente e a gente foi lá visitá-lo, né? Uma parte lá do grupo já no finalzinho, né, da sua doença. Eu fui visitá-lo, pude acompanhar todo esse processo e ele era um homem de muita fé, que deixou essa marca na minha vida, de tantas pessoas e que no final, né, pelo que ele estava vivendo, ele descansou. Hoje ele não está aqui com a gente, mas com certeza ele brilha lá no céu. Olá, meu nome é Andressa Pinheiro, sou atriz aqui da cidade de Itaboraí. Sempre incentivada pelo Zeca Palácio, o meu maior diretor, professor, incentivador, sempre da cultura daqui de Itaboraí. Uma pessoa maravilhosa. O que falar de Zeca Palácio, né? Uma pessoa maravilhosa, eu conheço desde que eu nasci, por ele já ter um vínculo com a minha família. E aos 10 anos de idade ele começou a me incentivar a fazer teatro. E de lá, então, eu comecei a fazer as aulas de teatro com ele, que eu amava, ele sempre incentivando, sempre correndo atrás de tudo para melhorar o teatro, a cultura de Itaboraí. Uma época o teatro fechou as portas e a gente abriu a nossa companhia de teatro, a Parafernália, e assim ele abriu um espaço pra gente, bem pequenininho, apertadinho, mas aconchegante, onde todo mundo ali era amado, aconchegado, e ali a gente fazia teatro e corria atrás. Ele sempre tinha mania de falar que a gente comia o pão que o diabo amassou para conseguir fazer teatro nesse país, né? Não só aqui em Itaboraí, mas no país. E a gente viajava com as peças, sempre ele dando jeito para isso. Viajava, ia para Minas, ia para outros lugares, Patido Alferes, e todos os autos da vida a gente fazia, né? O Zeca muito católico, e a gente sempre fazia auto de Natal, auto de São João, e eu tô até aqui, né, diante da imagem de São João Batista, que o Zeca era muito devoto, e a gente sempre fazia o auto de São João Batista. E veio a calhar dele morrer no dia de São João Batista, né? Então, o Zeca foi isso, deixou esse legado pra gente de cultura, de teatro, um ator excelente, um diretor, um professor. Assim, pra mim ele foi um mestre. Tudo que eu sei, tudo que eu fiz, as indicações de atriz, tudo, até teste pra Globo,
tudo sempre incentivado pelo Zeca, que infelizmente, né, Deus já o levou. Espero que ele esteja em excelente lugar lá em cima, onde não tenha dor, nem mágoas e ressentimentos, que era assim que ele falava com a gente quando acabava os nossos ensaios. Mágoas e ressentimentos, gente? Não, ele sempre usava isso. Então, que ele esteja em um bom lugar. E é isso, o Zeca deixou aí um legado e vamos ver se a gente consegue dar continuidade ao que ele, a vida toda dele, tentou fazer aqui pela cidade de Itaboraí. Vamos dizer no cinema. Valendo? Bom, eu sou o William Mendonça, eu sou jornalista, escritor, roteirista de teatro também. No momento eu sou coordenador de patrimônio, acervo e memória aqui da Casa de Cultura. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história com o Zeca Palácio. É meio difícil de resumir, mas vamos lá. 1995. Eu já escrevia para teatro, mas eu tinha muito interesse em ir para o palco. Eu escrevia para teatro por gostar de teatro. E começou uma oficina de teatro no Teatro Municipal João Caetano. Os oficineiros eram Randall Fará e Heleno Gil. E entrei para essa oficina, né? Eu e minha esposa, Virgínia, e a gente lá, depois de algum tempo, a gente foi encontrando afinidade com as pessoas que participavam dessa oficina. O Zeca, apesar de já ter mais de 10 anos de experiência em teatro, ele era um dos alunos nessa oficina. Porque ele estava sempre buscando novos conhecimentos, ampliar o conhecimento dele para teatro. E o que acontece? Ali no meio daquela oficina a gente acabou se identificando. O Zeca às vezes fazia umas brincadeiras na coxinha que me faziam rir em cena e tal, e a gente começou a fazer esse jogo, brincar um com o outro, e foi rolando uma amizade. A gente acabou se tornando muito amigo a partir daí, e essa amizade acabou rendendo vários projetos em conjunto, nós dois trabalhando juntos. Geralmente eu escrevendo o texto, o Zeca dirigindo, a voz já foi, mas geralmente eu escrevendo o texto, o Zeca dirigindo, e a gente atuando em várias funções dentro do projeto. Nessa oficina mesmo, o nosso projeto de encerramento, que foi uma esquete chamada Um Encosto, eu escrevi o texto e dirigi, e o Zeca fez o personagem principal, que era um cara que morria e descobria que estava sendo traído pela viúva, que tinha sido traído ao longo do tempo pelo melhor amigo. E o Zeca muito engraçado. Eu me lembro que eu dirigia ali no Teatro Municipal, eu dirigindo, eu não conseguia terminar as cenas porque eu caía na gargalhada com o Zeca. O Zeca saía de dentro do caixão, era engraçadíssimo. Essa peça, na verdade, essa esquete acabou se tornando uma peça, a minha primeira comédia, e o Zeca foi o cara que levou essa comédia para o palco, fez a primeira montagem, depois, inclusive, na época da Casa do Artista, ele fez uma leitura dramatizada também, e muitos dos meus textos foram para a cena graças ao Zeca. O Zeca logo gostou dos meus textos e ele pegava e levava e me encomendava textos também. Antes da gente partir para essa parceria de escrever e encenar juntos, né? No final daquela oficina, em 1995, eu e ele estávamos no elenco de Papai Fanfarrão, que é uma comédia de Mário Lago e Jorge Vanderlei, que é muito, muito interessante, uma comédia divertidíssima, que a gente foi para o palco junto e fazia o quê? Os melhores amigos que ficavam encarnando no outro. E tem várias cenas engraçadas do Zeca se aquecendo na coxinha e me fazendo perder concentração no meio da cena. Ele era realmente uma figura engraçadíssima, uma grande amizade, uma saudade muito grande. Outro ponto super importante que não posso deixar de registrar é que eu e o Zeca acabamos fazendo o primeiro Alto da Paixão de Cristo. Não, ou melhor, eu e o Zeca fizemos, vou recomeçar isso porque eu errei. Uma coisa que a gente não pode deixar de citar é que eu e o Zeca fomos responsáveis pelo primeiro Alto de São João Batista, um alto em homenagem ao padroeiro da cidade, porque o Zeca me chamou para fazer parte, para ser assistente de direção no Alto da Paixão de Cristo que estava acontecendo naquele ano, agora se não me falha a memória, 1999.
eu estava ali como assistente de direção, ajudando a formar os atores. Ele tinha um grupo com vários atores, um grupo da igreja. Eram muitos adolescentes e jovens que faziam teatro e que não tinham experiência. Ele me pediu para ajudar a dirigir o elenco. Beleza, estou participando ali. Em dado momento, um dos atores não estava bem para ir para a cena e o Zeca virou para mim, ó, você vai ser o Pôncio Pilatos, tá afim? Beleza. Então, como eu digo, eu sou perfeito para fazer vilão. Já fui lá para mandar Cristo para a cruz por culpa do Zeca. Mas tudo bem, passou isso e a gente, numa conversa depois disso, tentando manter o grupo de atores junto, o Zeca fala, poxa, olha, eu acho que nunca foi feito um alto para São João Batista. Eu falei, não? Então nós vamos fazer. Eu fui para casa, em um fim de semana eu escrevi o alto, que se chama A Voz que Clama no Deserto, entreguei o texto para o Zeca, ele manteve aquele grupo junto, eu fiquei também como assistente de direção e a gente levou isso para o palco. Na escadaria da igreja, teve apresentação também no teatro, é um musical, né? Que acabou, tipo, eu fiz a trilha sonora também. E a partir daí eu trabalhei com o Zeca em várias ocasiões. Ele pegava os meus textos às vezes, eu deixei todos os meus textos com ele. Então ele dizia assim, olha, me ligava, William, eu tô a fim de montar o texto tal. Né? Por exemplo, aconteceu com o Cangaceiro na Internet, que é uma comédia que eu escrevi também. Tô a fim de montar o Cangaceiro na Internet. Você autoriza? Eu falei, pô, Zeca, você pode fazer o que você quiser, pode montar qualquer texto meu. Ele falou, que bom, que já está pronto. Dá uma chegada aqui para você ver como é que tá. Era assim a nossa relação. Ele já fazia e me avisava. O último texto, ele montou um Alto da Paixão de Cristo que eu escrevi também, se chama Cordeiro de Deus. Ele montou com o grupo da igreja de São Pedro em Venda das Pedras. Acho que foi a última montagem que ele dirigiu. E ele também me avisou, olha, estou querendo montar aquele seu texto, o Alto da Paixão de Cristo. Posso fazer? Pode, claro. Pois é, já estou fazendo. Dá uma chegada aqui para ver. E era sempre desse jeito. Então, a minha saudade do Zeca é enorme, porque era um amigo que, quando eu via, era muita gargalhada, era contar histórias, causas de teatro. Eu sempre quis saber um pouco da história dele no teatro, né? Porque ele estava aqui fazendo teatro em Itaboraí muito antes de eu vir para a cidade. Eu vim em 90, mas ele já fazia teatro aqui antes. Então, esse trabalho de preservar a memória, o legado do Zeca é muito importante. Eu agradeço a você que está fazendo isso, a vocês que estão fazendo isso, porque é importante que as gerações futuras encontrem Zeca Palácio em algum momento, como eu encontrei Zeca Palácio na minha vida 28 anos atrás. Eu sou Thiago Azevedo, ator, jornalista, e comecei a fazer teatro com o Zeca, aqui nesse teatro aqui. Quando eu tinha 11 para 12 anos. Cheguei aqui sozinho e queria participar de uma turma de aulas de teatro, e o Zeca abriu as portas para mim, deixou eu entrar, uma turma que já tinha mais de 60 alunos, que ali eu entrava para a Companhia Parafernália. E uma coisa que me deixa muito marcado com o Zeca é essa questão da oportunidade que ele dava. Ele dava oportunidade para quem queria ter oportunidade, quem queria fazer, quem tinha essa vontade de fazer teatro, o Zeca abria as portas. Eu lembro que eu tinha 14 anos apenas, quando eu falei para ele que eu queria dirigir uma peça, uma loucura. E aí ele abraçou a causa, falou, não, você vai fazer, eu faço uma coordenação, e eu com 14 anos dirigi a minha primeira peça, a peça essa que revelou talentos como Sérgio Santal, por exemplo, e nós viajamos vários lugares, foi muito bacana. E Zeca tinha isso. Uma outra passagem interessante sobre isso foi ensaiando Santo e a Porca, eu apenas ajudava nos bastidores, e aí um ator faltou, não podia mais estar, ele ficou brabo, quer saber, eu vou substituir. E o parente de um dos atores estava assistindo o ensaio, ele falou, você já fez teatro? Não, nunca fiz, quer fazer? Quero, então vai pro palco. Ele entrou pro elenco de Santo e a Porca, um espetáculo dificílimo de Ariano Suassuna, e foi incrível, foi a Dauri, que depois fez outros espetáculos com o Zeca, virou ator mesmo, foi muito bacana. Então isso que eu guardo com muito carinho do Zeca, essa questão da oportunidade das pessoas. E é isso, Zeca, isso faz muita falta.
Oi, eu sou Paulo Felipe, sou tatuador e vou tentar resumir um pouco da minha experiência com o Zeca no teatro em Itaboraí. Eu conheci o Zeca acho que no ano de 99 para 2000 e eu acho meio impossível falar de cultura em Itaboraí sem mencionar o nome do Zeca Palácio. Se eu pudesse resumir o Zeca em uma frase seria: ele não desistiu, sabe? E só quem conheceu o Zeca sabe o quanto que ele foi resistência e persistência na arte de fazer teatro em Itaboraí, sabe? Ele não se preocupava muito com holofotes, entendeu? E isso daí era um exemplo também até para as pessoas que eram mais tímidas e que não queriam subir no palco para fazer teatro. Isso inspirava muita gente a ser sonoplasta, iluminador, figurinista. O Zeca, ele, quando acabava as apresentações, o elenco convidava para ir no palco, ele era meio tímido e ele geralmente ficava de braço cruzado, ou então ele falava segurando as mãos, tentava ser o mais breve possível. E porque para ele a essência do teatro era muito mais fazer o teatro, sabe? A coisa acontecer. E mesmo com todas as dificuldades, com todos os nãos que ele ouviu e com as portas fechadas, inclusive as do teatro, ele persistia, sabe? Eu lembro de uma situação que na época eu estava aprendendo a andar de perna de pau, eu e mais um colega de elenco, e a gente estava ensaiando o Alto de São João Batista, e o Zeca achou bacana colocar a gente andando de perna de pau, 2 narradores fazendo, né, a peça de perna de pau. E a gente chegou para ensaiar no final de semana e as portas do teatro estavam fechadas. E eu pensei, não vai ter ensaio porque não tem condição da gente ensaiar na praça de perna de pau, chão de paralelepípedo. E o Zeca falou: coloca a perna de pau e vamos ensaiar na escadaria da igreja. E eu com muito medo, o outro menino também, porque a perna poderia agarrar nas pedras, e ele foi segurando as mãos da gente até chegar na escadaria, e tudo aconteceu da forma correta, e as apresentações também deram tudo certo. Então era isso, era muito mais pelo exemplo, sabe, que ele arrastava as pessoas. E ele não desistia nem da gente, nem do elenco, nem da companhia, sabe? Eu mesmo era uma criança, um adolescente muito difícil, muito impulsivo e impossível de lidar. E ao invés de ele me colocar para correr da companhia, ele tentava sempre me aproximar, me incluir nos trabalhos. Eu falava com ele que o teatro era o reduto dos excluídos, né? Ali a gente podia ser quem a gente queria ser, quem a gente era na verdade, e sem medo de julgamento, sem medo de ser a gente, sem medo de desistir, porque ele estava ali com a gente e ele não desistia. Então eu só tenho a agradecer a experiência de ter conhecido o Zeca. Ele foi importante pra caramba na minha vida. Se hoje eu ainda tento viver de arte, acho que é pelo exemplo assim, que ele era pra mim, sabe? Que ele é pra mim. Porque qualquer um teria desistido, na idade dele já teria jogado já a toalha já. E ele não, ele até o final ele acreditava na arte, sabe? Então é isso. Eu só tenho a agradecer a experiência de ter conhecido ele. É isso. Obrigado, Zeca. Eu não podia estar de fora dessa homenagem ao Zeca Palácio. Eu também sou atriz aqui da cidade de Itaboraí, André Bernadette. E Zeca, sim, fez uma importância muito grande na minha vida. Ele foi meu primeiro professor de teatro, que eu posso dizer com toda certeza. E foi minha primeira oficina de teatro, foi minha primeira experiência no palco. E além de ter sido meu primeiro professor, aprendi muito, né? Claro. Também foi um amigo, também foi um parceiro de trabalho, também, assim, os últimos momentos que nós tivemos juntos foi quando ele estava me dirigindo, né, para um espetáculo. Infelizmente teve que dar pausa nesse espetáculo
E eu estava muito feliz, porque Zeca ele tinha uma visão assim diferenciada. Eu lembro quando eu conheci Zeca logo de início, que ele era meu professor, ele tinha uma mania de dirigir falando muito palavrão. Aí eu reclamava daquilo, às vezes eu ficava observando ele ensaiando no grupo, né? Quando eu comecei de início, eu ainda era aluna, né? Aí eu assistia os ensaios deles que eles faziam lá no palco do Teatro de Itaboraí. E às vezes ele falava muito palavrão. Eu falava, meu Deus, mas pra que tanto palavrão, gente, pra poder dirigir as pessoas? Enfim. E também tivemos uma experiência de contracenarmos juntos. Ele foi meu marido. Estava muito de beijoca, ele. E aquele homem lindo, né? Aquele cara lindo, homem bonito, né? E é isso. Eu não queria estar de fora também nesse momento. Queria estar aqui fazendo parte, né? Com todos os nossos amigos. E dar esse carinho, né? E lembrar desse homem que foi especial, não só na minha vida, como na vida de todos, de muitos aqui da cidade de Itaboraí, não é verdade? Quantos alunos, quantas pessoas começaram naquela oficina. Eu lembro que Thiago Azevedo também ajudava na época, outros também que ele colocava assim para dar uma aula pra gente. E ele que também me indicou a fazer aula com Paula, que também foi uma outra professora maravilhosa que tivemos aqui na cidade. E a saudade, né, que fica, né? Grande saudade de Zeca. E quando eu soube do momento dele, da partida dele, eu não sabia de tudo, detalhe, né? Eu não sabia de todos os detalhes da doença dele. Mas eu lembro que eu mandava muito zap para ele, mandava orações. Mas Deus quis assim, né? Amém. Então eu tô aqui para homenagear, para fazer parte desse momento. Para agradecer o Zeca também por ter me dado a oportunidade de aprender o que é ser atriz, o que é estar num palco. Palmas para Zeca. Tá, sou Gabriel, sou ator aqui da cidade e o meu primeiro contato com teatro foi através de Zeca Palácio. Zeca sempre produzia espetáculos, né, peças no Teatro Municipal. E nas feiras do livro que tinham na cidade, ele produzia, e uma dessas feiras eu fui com a escola, né, na época, visitar, fazer excursão ao teatro para assistir uma peça. Era o Peter Pan, foi o primeiro contato que eu tive com o teatro. E aí eu me apaixonei por aquele mundo, um mundo de magia e não sei o que. E aí eu fui picado pelo bichinho do teatro ali, bem novinho. Mas o primeiro contato que eu tive com o Zeca foi quando eu comecei a frequentar o Teatro Municipal. E aí eu fui barrado, porque eu não tinha idade suficiente para poder entrar na peça. Que era uma peça adulta, com conteúdo adulto, com palavrão, e eu fiquei muito chateado. Era um homem magrelo, fumando, tava dizendo que eu não podia entrar no teatro. E aí eu fui em casa, chamei meu pai, que eu fiquei, poxa. Aí ele foi lá, conversou com o Zeca, deixou eu entrar. Mas eu não tava entendendo nada, mas eu morria de rir. Tava todo mundo rindo. Mas eu queria estar no teatro. Acho que era a única coisa que eu queria. Eu sabia, eu queria estar ali, naquele espaço. E aí eu fui me apaixonando mais e mais e mais, até que comecei a frequentar assiduamente, né? Minha mãe começou a trabalhar com a tia Leia. A tia Leia é mãe do Thiago Azevedo, que fazia parte da companhia de teatro do Zeca. E aí o Thiago sempre convidava minha mãe e, né, sempre me levava para assistir às apresentações dos espetáculos. Então eu sempre estava nesse convívio. Mas eu só fui trabalhar com o Zeca muito tempo depois, assim. Depois que eu entrei nos cursos de teatro, depois que eu já estava atuante, já me intitulava como ator, que eu fui trabalhar com o Zeca. Eu não aprendi, eu não fiz um curso com o Zeca, né? Uma pena. Eu já fui fazer uma montagem que foi
o Alto de São João Batista, né, aqui na escadaria da igreja de São João, que ele era muito devoto e ele sempre queria fazer, então eu fui. Primeiro trabalho que eu fiz com ele foi o Alto de São João Batista. E assim, mas eu acho que o Zeca realmente deixou um legado muito grande, assim, não só para mim, mas para todas as pessoas que fazem teatro hoje aqui na cidade, porque o Zeca permaneceu, né? Eu acho que depois de João Caetano vem Zeca Palácio. Ponto. As figuras importantes do teatro na cidade de Itaboraí, João Caetano, que fundou toda a nossa história, e Zeca, que permaneceu lutando incansavelmente, incessantemente, para que a gente tivesse hoje alguma mínima história com teatro na cidade. Quando eu estava junto ao Fórum Municipal de Cultura, que a gente fez uma mobilização, né, para criar o Sistema Municipal de Cultura, que ainda não tinha na cidade, que é uma lei muito importante, a gente teve a perda do Zeca dentro da pandemia. Ele não faleceu de Covid, mas foi num período já que a gente estava, um período muito difícil. E dentro das reuniões a gente sugeriu homenageá-lo, porque ele não é um nome apenas que não representa apenas o teatro Itaboraí, mas a cultura, englobando todas as artes, todas as manifestações. Ele talvez não exercesse, mas todo mundo concordou em homenagear ele pelo seu tamanho, pela sua força, e aí a gente compreendeu todos como conjunto que a lei deveria se chamar Zeca Palácio.